como podemos ver, vamos usar uma notação aqui muito importante para matemática financeira, pois vamos trabalhar com a hipótese de uma calculadora financeira, como HP12C, a mais popular no mercado, ou então o Excel. Para valor presente ou do principal, usaremos PV ou VP. Para valor futuro ou montante, usaremos FV ou VF. Para taxa de juros, usaremos a notação I ou, em português, taxa. Para o tempo, o N, expresso em dias, meses, anos, bimestre, ou NPER. Para valores iguais de prestações, usaremos o PMT ou PGTO. A representação gráfica do fluxo de caixa é uma linha do tempo que sai da direita para a esquerda, começando na origem, onde ocorre o PV. As entradas são representadas com setinhas para cima e as saídas de caixa são representadas com valores com setinhas para baixo. Então, como por exemplo, se eu pegar um empréstimo de R$ 1.500, eu vou pagar da seguinte forma. Então, na data zero, ocorre o PV, a liberação do empréstimo a meu favor. Então, está entrando dinheiro de R$ 1.500 e os pagamentos serão feitos nos valores com setas para baixo. No mês 2, mês 3, mês N-1 e no mês N. Só existem dois tipos de operações financeiras na matemática financeira. A representação gráfica de um empréstimo ou a representação gráfica de uma aplicação financeira. No empréstimo, primeiro se libera o valor a favor do cliente, para depois ele pagar no futuro, depois de período igual a N. Já na aplicação financeira, o fluxo é representado ao contrário. Primeiro a pessoa tem que ceder o valor no PV, para depois, no futuro, depois de N períodos, ele receber este valor acrescido de juros. Bom, inflação é um aumento generalizado de preços na economia. A consequência da inflação é um efeito que você tem sobre o seu consumo, que é a perda do poder aquisitivo da moeda. De certo, então, em matemática financeira, o princípio básico é que o dinheiro não tem o mesmo valor no tempo. Ou seja, R$ 1.000 hoje tem um poder de compra que, com certeza, R$ 1.000 daqui a 10 anos não terá. No Brasil, existem vários indicadores de inflação, calculados por alguns institutos habilitados para tal, com diferentes formas de cálculo, tá certo? Então, você tem índices que são mais usados na economia e aplicados, inclusive, para reajustes contratuais, como, por exemplo, o IGPM, que é usado para cálculo do aluguel de locação de imóvel, e o IPCA, que é a inflação oficial do governo federal. Como forma de poder transformar a transferência de dinheiro entre diferentes agentes econômicos plausível, só surgem os juros, que é uma remuneração da prestação de serviço pelo empréstimo do capital por um certo tempo. Já a taxa de juros é um preço combinado entre as partes, o cedente credor e um tomador do empréstimo, pelo uso desse dinheiro no tempo. Logo, a taxa de juros é expressa por um percentual aplicável por um certo tempo, como, por exemplo, percentual ao ano, percentual ao mês, percentual ao dia. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela serve para calcular os juros da dívida, dos títulos da dívida do governo federal. Como esses títulos são garantidos pelo próprio governo, a taxa Selic é conhecida então como a taxa livre de risco no Brasil. O CDI, ou DI, é uma taxa referenciada no mercado para aplicações na renda fixa. Ele anda muito perto da Selic, tá? Historicamente. E por ser essa menor referência no mercado, que é o certificado de depósito bancário, é uma taxa de juros que o banco empresta para outro banco, ele serve de base para remuneração em aplicações de renda fixa. Repare o histórico da evolução recente da taxa Selic e da inflação. Bom, a taxa Selic, por remunerar os títulos do governo, ela é usada pelo Banco Central, cujo maior objetivo do Banco Central é controlar a inflação. Ela é usada como um instrumento de política monetária, ou seja, quando a inflação sobe,
a taxa Selic ela sobe como força para desaquecer a economia. Repare que quando a inflação começa a ceder, então aí a taxa Selic sofre sucessivas reduções. Atualmente, a taxa Selic está em 2% ao ano. A inflação medida pelo IPCA, ela está em 2,44%. Então, nós estamos vivendo uma situação da taxa real Selic negativa, ou seja, a inflação está maior do que a taxa de juros. Os bancos eles têm um papel de intermediar negócios financeiros, aproximando agentes econômicos com excedentes de capital de pessoas carentes de capital. Então, ela visa aproximar esses dois agentes e garantir a liquidez entre as operações. Isso facilita a circulação do dinheiro na economia. Então, o banco, ele sua matéria-prima é o dinheiro. Por um lado, ele capta recursos através das aplicações financeiras das pessoas por suas operações passivas. Em troca, o banco oferece uma taxa de juros que para ele, banco, será uma taxa de juros de captação. O banco vai pegar esse dinheiro e vai fazer operações ativas, ou seja, vai conceder empréstimos para pessoas com escassez de capital, oferecendo uma taxa de juros de aplicação dos recursos do banco. O ganho do banco é justamente o seu spread bancário. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos que serão muito trabalhados ao longo do estudo de matemática financeira. Até a próxima.